Olá, pessoal! Bem-vindos ao oitavo vídeo da nossa série sobre o EcoStruxure Plant Builder. Estamos nos aproximando ao final desse tutorial e, nesse vídeo, veremos como utilizar os recursos da aba Quotation. A aba Quotation é a última aba que iremos utilizar no nosso projeto, na nossa especificação, e é a aba que justamente nos permite exportar a lista de materiais que foi criada, para que possamos cotar e verificar os preços dos equipamentos que foram especificados. Assim que acessamos a aba Quotation, podemos ver que há duas divisões nessa aba, que é a lista de materiais e o Report. Primeiro, veremos os recursos da lista de materiais. Na lista de materiais, podemos observar que todas as referências que foram adicionadas ao projeto, sejam os racks, PLCs, cartões de entradas e saídas, conectores, aparecem na tela principal dividido pela área onde esse material se encontra. Então, podemos ver que na nossa área de software há uma licença do Control Expert, que é a ferramenta de configuração. Na área principal da CPU M340, podemos encontrar o rack, a CPU, a fonte, os cartões de entrada. Nessa área do M340 também podemos encontrar a IHM, GTO, que adicionamos a essa área. E logo abaixo a área do M580, com suas respectivas peças, e também a IHM, que adicionamos a essa área. Para facilitar a configuração da aba Quotation, vocês também podem optar, assim como na aba de acessórios, por agrupar pela referência. E dessa forma, cada referência, cada peça utilizada no projeto vai aparecer nessa lista somente uma vez. E aí podemos ter o sumário aqui das peças e quantidades. Outra opção que temos na aba Quotation é adicionar uma referência externa, uma referência que não faça parte da configuração do Plant Builder. Então, vamos pegar um exemplo. A quantidade de cartões de saída digitais que nós estamos utilizando é 4, 2 em cada uma das áreas. Vamos supor que tenhamos interesse em utilizar borne relé na saída dessas saídas digitais, conectados a essas saídas digitais, para isolar os nossos cartões dos sinais de campo, para evitar uma queima de um cartão por uma falha de operação de algum equipamento em campo. Para adicionar essas peças que não estão disponíveis no Plant Builder, podemos selecionar a opção Adicionar referência, digitar a referência do equipamento que queremos adicionar. No caso do borne relé de 24 volts, é o RSL1PVBU. Selecionarmos a área em que esse dispositivo vai ser adicionado. Então, na área do M340, serão 64 unidades, 2 cartões de 32. Iremos adicionar também na área do M580, 64 unidades para 2 cartões de 32. Então, aqui podemos ver que essa referência ela não possui descrição, porque não é uma referência nativa do software, ele não sabe do que se trata esse código. Então, aqui eu consigo adicionar tanto referências que são comercializadas pela Schneider ou outros acessórios que não façam parte do portfólio Schneider, mas que seja interessante para a sua arquitetura de automação. E aí ele vai sair no mesmo report, na mesma lista de material. Outra configuração que temos aqui é a possibilidade de adicionar spare parts, peças de reposição para o nosso projeto. Então, toda a configuração que fizemos até agora foi dos equipamentos que realmente vão ser utilizados nessa arquitetura. Mas se, por exemplo, quisermos fornecer uma peça de reposição da fonte de alimentação para cada uma das áreas, podemos aqui na coluna de Spare adicionar uma quantidade, por exemplo, de 2 fontes. No caso, uma para cada uma das áreas que criamos. E aí temos a quantidade gerada em projeto,
a quantidade adicionada em spare parts e a quantidade total. Essa configuração de spare part ela não é mandatória, claro, mas é interessante discutir isso com o cliente final de vocês, porque algumas peças podem ser importantes se manter em estoque para evitar que uma falha futura ou uma necessidade de expansão futura demore muito tempo para se colocar a planta em operação novamente. Então, finalizado a nossa lista de material, a próxima etapa é exportar essa lista. Então, no botão Export, podemos selecionar se as peças adicionadas como spare parts vão fazer parte de toda a lista de material ou se vai aparecer somente numa lista separado, porque ela pode ser somente uma sugestão e não necessariamente fazer parte do projeto. Nesse caso, eu vou selecionar para incluir as peças de reposição separadamente. E aqui podemos selecionar cada uma das abas que serão criadas no nosso Excel, na planilha que será exportada com as nossas peças, com a nossa lista de material. Para um primeiro momento, eu vou manter selecionado todas as abas para a gente verificar todos os recursos que serão utilizados, mas no futuro, depois que vocês estiverem habituados com o uso da ferramenta, vocês podem escolher manter uma aba ou remover outra, caso não seja do interesse de vocês. Selecionado a aba que eu quero que seja gerado, basta selecionar o botão de gerar, selecionar o local onde eu quero salvar, nesse caso vai ser a área de trabalho, atribuir um nome, e pronto. Essa é a lista de material gerada pelo Plant Builder. Na primeira aba, a gente tem o Project Management, que é justamente as informações que a gente entrou no começo da configuração. A configuração de quem é o seu cliente, quem é o autor do projeto e os contatos dessas pessoas. A segunda aba é a arquitetura, onde a gente tem uma visão geral da arquitetura de automação que foi desenhada. Então, cada uma das nossas áreas de controle e também a nossa rede de controle com o software de configuração. Na terceira aba, também é uma visão gráfica das áreas que foram criadas, porém separada entre áreas. Então, a gente tem a área M340, a unidade de controle M340, separado do M580. Na aba Project Summary, a gente tem uma informação muito importante que é a comparação entre a quantidade de entradas e saídas configuradas, ou seja, que você solicitou ao software, e a quantidade de entradas e saídas que foi realmente gerada. E aqui a gente pode perceber que tanto na área do M340 quanto na área do M580, onde a gente solicitou 100 entradas digitais, foram geradas 128. E o que causa essa diferença entre a quantidade solicitada e a quantidade gerada? O primeiro motivo para haver diferença é quando vocês configuram aquela quantidade percentual de slots a mais ou um percentual de canais digitais ou analógicos a mais. Então, como a gente configurou pelo menos 20% de reserva em canais analógicos, por exemplo, e 10% de canais digitais, a nossa quantidade de entradas digitais totais solicitadas ao software é de pelo menos 100 mais 10%, 110 entradas. Mas a quantidade gerada foi de 128. Por que 128? Porque nós escolhemos utilizar os cartões de 32 entradas. Então, de 32 em 32 I/Os, não era possível gerar 110. Então, foi gerado 110 mais a quantidade restante no último cartão. Então, nesse caso aqui, para gerarmos 128 entradas, foram utilizados 4 cartões de entradas digitais. Se fossem utilizados somente 3, a quantidade solicitada não seria atendida. E aqui a gente consegue comparar isso para cada um dos tipos de I/O e também para as áreas remotas, que não vimos ainda como fazer essa configuração, mas veremos em vídeos futuros.
Depois, na visão topológica, temos a peça que a gente configurou, então cada uma das referências, e a sua posição em cada uma das unidades de controle. Então, é basicamente em texto a visão que a gente tem na arquitetura. Por exemplo, o cartão de 32 entradas digitais, na área do M340, encontra-se no rack 0, posição 4, assim como o seu acessório, que é o cabo para fazer a ligação dos fios. Depois, no Boom by Reference, a gente tem um sumário realmente da quantidade de peças geradas no nosso projeto. Então, isso aqui é a quantidade total, independente da área. É a aba que eu recomendo que vocês utilizem para fazer a cotação do projeto, porque a gente tem aqui a quantidade total e a referência de cada uma das peças. Na aba Boom by Area, a gente tem similar ao agrupamento por referência, porém aqui a gente tem separado por cada uma das áreas. Então, a gente tem separado entre as áreas do M340 e a área do M580, caso a cotação do nosso projeto for separado em áreas, por exemplo, para um projeto que é executado parcialmente. E, por último, a aba de spare parts, as peças de reposição, justamente as duas peças que a gente configurou e que a gente vai dar de sugestão para que esse projeto contemple também. Voltando para o EcoStruxure Plant Builder, a gente ainda tem uma última opção que não apareceu na nossa planilha, que é a opção de verificar o preço diretamente na ferramenta. Então, se a gente vier na lista de peças, por exemplo, a gente consegue ver somente quantidade, referência e descrição, mas os campos de preço estão zerados. Quando vocês fizerem a instalação do software pela primeira vez, não vai estar carregado nenhuma lista de preço. Então, realmente, essa é a visão que vocês vão ter na primeira vez que utilizarem o software. Mas, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato com o consultor de negócios que atende vocês por parte da Schneider e solicitá-los a lista de preço, o formato, o template de preço para o EcoStruxure Plant Builder. E para configurar dentro da ferramenta, basta selecionar a opção Show Prices. Aqui ele vai dar um aviso de que todos os preços estão zerados dentro da ferramenta. E aí você seleciona a opção Load Prices. A planilha base, o template base para se carregar os preços para o Control Expert é essa que eu adicionei à área de trabalho. Tem o nome de Template Price. É basicamente esse o formato da planilha. A gente tem o código de cada uma das peças, sua descrição e o preço. Lembrando, pessoal, para ter acesso a essa planilha, vocês devem entrar em contato com o consultor de negócios que atende vocês. Ela não está disponível publicamente. Então, uma vez que vocês tiverem acesso a essa planilha, que originalmente vem com todos os preços zerados, vocês podem preencher o preço de cada uma dessas peças para vocês. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma planilha com o preço de referência preenchido. E é essa planilha com o preço de referência que eu vou carregar para o Plant Builder. Essa minha planilha não está com todos os preços preenchidos, somente as peças que eu mais utilizo. Então, se viermos aqui embaixo, tem algumas peças com preço cadastrado. Depois de preencher isso aqui, basta acessar o Plant Builder, selecionar a opção Load Prices, importar o template preenchido com o preço que vocês possuem, aceitar a mensagem de substituição dos preços atuais e dos descontos carregados. E pronto, cada uma das referências aparece aqui também com o preço. Depois de carregado o preço para a ferramenta, vocês também conseguem aplicar descontos ao preço atual
para verificar qual será o novo preço a partir de determinada taxa de desconto. Uma vez que foi carregado o preço para a ferramenta, a próxima vez que vocês selecionarem a opção de exportar, vou fechar a planilha que a gente já tinha aberta anteriormente, e exportar com o mesmo nome, lista de materiais, aí perguntar se eu quero substituir a existente, eu vou concordar. E agora, na nossa lista de material, aparece tanto a peça quanto o preço. Pessoal, essa opção de carregar o preço para a ferramenta, ela não é amplamente utilizada, principalmente porque o preço ele pode variar de acordo com a política de cada um dos nossos clientes, e ele também não considera questões tributárias, que pode ser extremamente importante e diferente de região para região, de projeto para projeto. Então, o mais recomendado é que se exporte a planilha realmente sem o preço e que faça uma cotação pelas ferramentas digitais da Schneider, por exemplo, o MySchneider ou o distribuidor que atende vocês. Aqui é basicamente para a gente ter uma noção do custo ou para comparar o custo entre peças diferentes dentro do software. Então, finalizando a aba de lista de materiais, vamos passar para a próxima aba, que é a aba de Report. Na aba de Report, diferente da lista de material que gera um arquivo em Excel, na aba Report é gerado um arquivo em Word. E é um arquivo muito interessante porque ele explica, ele não somente gera todas as referências que a gente configurou no nosso projeto, mas ele também explica para que cada uma dessas peças funcionam. Então, ele descreve o funcionamento dos equipamentos da Schneider, tanto da linha de controle, como os PLCs, mas também das plataformas de supervisão ou dos inversores de frequência. Dentro da aba Report, vocês podem selecionar cada um dos tópicos dos quais vocês querem que faça parte do report. Por exemplo, a gente pode selecionar para ter uma descrição dos controladores M580, M340, o EcoStruxure Control Expert, que é a ferramenta de desenvolvimento, os inversores de frequência, ou a gente pode simplesmente alterar para Full Profile, e assim todos os assuntos que podem ser descritos no report serão descritos. Depois de selecionado quais assuntos a gente quer que apareça no nosso documento em Word, basta selecionar a opção Generate. Há ainda aqui outras opções que vocês podem explorar, que é a opção, por exemplo, de carregar o logo, a imagem realmente da marca da companhia que vocês trabalham ou do cliente que vocês estão atendendo para dentro do report. Dessa forma, vai ficar um relatório mais personalizado. Nesse caso, eu não vou carregar, mas vocês podem explorar essa função futuramente. Selecionando a opção Generate, como a gente selecionou o report completo, vai demorar um pouco para poder gerar esse arquivo, porque ele vai carregar todas as informações disponíveis. Pronto, uma vez criado o report, ele abre automaticamente. E aqui temos um documento em Word que descreve o nosso projeto. Então, as informações do início do projeto, o autor, a data, o nome do projeto. Aqui é um sumário de onde estão as informações dentro desse arquivo. A gente tem algumas informações aqui que são realmente gerais do software, como a descrição do nosso sistema
e também as características de hardware, mas algumas informações são características próprias do projeto que a gente configurou. Por exemplo, o contato das pessoas que a gente configurou lá na primeira aba, a quantidade de entradas e saídas configuradas, assim como a quantidade de energia consumida pelos racks, a arquitetura do nosso sistema. E aqui a gente tem um documento bem extenso que contempla inclusive a lista de material separado por área, as mesmas informações que a gente viu lá no Excel, mais diversas informações sobre o EcoStruxure, sobre a plataforma de automação da Schneider. E assim vocês podem compartilhar uma proposta comercial muito mais completa com o cliente de vocês. Pessoal, esses são os recursos que a gente encontra dentro do EcoStruxure Plant Builder. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de aprender bastante até aqui. A gente ainda vai realizar mais alguns testes dentro da ferramenta para ver algumas opções de arquiteturas mais complexas, mas não veremos nenhum recurso que não tenhamos visto até agora com relação ao software. A gente vai explorar em vídeos futuros somente algumas variações da arquitetura de automação que a gente criou. Por exemplo, a gente vai ver adicionando remotas para arquiteturas distribuídas, configuração de CPU de segurança, mas os recursos básicos do software já foram vistos até aqui. Caso tenha permanecido alguma dúvida, basta entrar em contato com o consultor de negócios ou o consultor técnico que atende vocês, ou até mesmo via o nosso Customer Care Center. Então, vocês podem entrar em contato conosco pelo 0800 e o pessoal que atende vocês vai conseguir sanar qualquer dúvida com relação ao software ou endereçar para as pessoas que vão conseguir lhes ajudar. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.